E aqui vamos falar em direto do quê? Já sabe que há aí um boom de várias gripes, os vírus não param, estão cada vez mais inteligentes e temos que arranjar estratégias de nos proteger e prevenir a doença. Vamos falar aqui com a doutora Bruna Gouveia. Obrigada, enquanto diretora regional da Saúde. Se quiser pode e deve participar, ligue para 291 709 133, 291 709 133. Vamos falar de vacinação. Houve a campanha a decorrer, falou-se muito no início, não é? Estava aberta a todas as pessoas que quisessem em relação à gripe e foi importante antes do tempo arrefecer, não é? É verdade. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e pela oportunidade de voltarmos a falar sobre este assunto. Sim, nunca é demais. É e até porque há novidades desta semana. Exatamente. A campanha de vacinação sazonal contra a gripe e contra a Covid-19 está a decorrer desde setembro. Iniciámos primeiro com profissionais e pessoas institucionalizadas, depois em outubro abriu-se a todos os grupos de risco, chamando a atenção para a importância da vacinação das pessoas com mais de 55 anos. Esta semana fizemos um alargamento, uma terceira fase desta campanha de vacinação, alargando a população-alvo de vacinação a todas as pessoas com mais de 50 anos, no que diz respeito à vacinação contra a gripe, e as pessoas com mais de 18 anos no que diz respeito à vacinação contra a Covid-19. Se bem que a Covid, entre os 12 e os 18, já tínhamos os que tinham aqueles fatores de risco associado e pronto, e que já estavam sinalizados. Não é? Certo, em todas as idades, mesmo nas crianças, no caso da gripe, para mais de 6 meses, no caso da Covid, a Sofia já aqui mencionou o grupo, é sempre indicada a vacinação quando as pessoas apresentam doenças crónicas ou patologias específicas que aumentam o risco de ter doença grave e de ter complicações da gripe ou da Covid-19. E as pessoas que nos dizem, por exemplo, mas já tive gripe, pronto, já não preciso fazer a vacina, já apanhei uma gripe há tempos, ou já tive Covid, se bem que isso aí, pronto, já é um pouco diferente. Mas a verdade é que há vários vírus da gripe em circulação e nós podemos ter contacto com o vírus e depois vir a ter contacto com outro. Que seja mais agressivo até. Que seja mais ou que seja menos, ou outro diferente. A verdade é que as diferentes estirpes têm impacto diferente nas pessoas, tendo em conta a sua idade, o seu estado imunitário, as patologias que sofrem, a suscetibilidade que as pessoas têm. E é sempre importante se proteger. A vacina contra a gripe, por exemplo, inclui proteção ou pretende proteger contra 4 diferentes estirpes do vírus influenza, 2 gripes do tipo A e 2 do tipo B. É uma proteção alargada que vai conferir uma proteção maior à pessoa que é vacinada. E as pessoas, mesmo que desenvolvam a doença, o que também está provado é que a gravidade da doença é menos grave. Não ataca tanto, não é? Nem deixa tantas repercussões. E o mesmo acontece com a Covid-19. No caso da Covid-19, a vacina que agora é administrada na vacinação sazonal é uma vacina adaptada às variantes que estavam em circulação neste período. Por isso, as vacinas que foram feitas anteriormente adequavam-se ao período que foram feitas. Agora, à semelhança da gripe, nós temos, a cada ano, temos uma vacina que é sazonal. Ou seja, a vacina muda de acordo... seja o vírus que mais vai atacar, não é? Porque eles estão sempre em constante mutação, são muito inteligentes. Mas a gripe, por exemplo, tive uma gripe o mês passado, mas agora eu tenciono-me proteger um pouco mais contra as restantes variantes, porque há aí muitas gripes a decorrer. Posso fazer a vacina da gripe? Pode e deve fazer a vacina da gripe. A época gripal habitualmente prolonga-se até maio, por isso chama a atenção que ainda temos muita época gripal para viver, por isso é importante se vacinar, ainda vamos a tempo de fazer a vacina. E em relação ao da Covid, se eu tive Covid o mês passado, posso fazer a vacina? No caso da Covid-19 é um pouco diferente. Sabemos que há alguma imunidade que decorre da doença e que essa imunidade vai se manter até cerca de 6 meses. Por isso, as pessoas que tiveram Covid-19 há menos de 6 meses ou de pelo menos
3, não vão fazer uma nova dose da vacina. Já estão minimamente protegidas, exatamente. não é? Agora, o que é importante é também perceber se tiveram mesmo, se as pessoas pensam que podem ter tido Covid-19 e não fizeram uma análise, um teste para confirmação, é mais seguro vacinar-se do que não vacinar-se. E também está provado que a administração da vacina não traz prejuízo caso a pessoa tenha tido uma infecção. É um reforço. Em cima do sistema. Inclusive, cada vez mais temos dados atuais sobre a vacinação que tem vindo a decorrer e até já sobre a vacinação sazonal contra a Covid-19, e o que sabemos é que quanto maior o número de reforços que nós acumulamos, não só a gravidade da doença diminui, como também as situações, a condição pós-Covid, ou seja, a persistência dos sintomas depois de ter Covid, que pode atingir até 50% das pessoas que têm uma infecção por SARS-CoV-2, é diminuída em cerca de 70% pela administração do reforço sazonal. Por isso, por vezes, e no caso da Covid-19, é importante lembrar que a vacina não vai só ser importante para evitar a doença, ela vai ser muito importante, essencialmente para diminuir a gravidade e para diminuir as complicações e a mortalidade que possa decorrer. Esta situação da condição pós-Covid é algo que preocupa muitas pessoas e que é muito referenciado. As pessoas dizem que... Eu nunca mais fui o mesmo. Exatamente, e que dizem que já estão há meses com uma tosse persistente ou com uma fadiga, não têm a mesma energia que tinham antes da infecção. Isto é comum. Atinge mais de 50% das pessoas que têm, pode atingir até mais de 50%, varia, dependendo da população. Em termos de duração ainda estamos a ver, porque há pessoas que podem ir meses e outras ainda estamos a estimar. Então a vacinação tem também um papel muito importante e a evidência recente mostra isso, para evitar isto, evitar as situações persistentes de sintomas de Covid. E quanto mais cedo, melhor a vacinação. Exatamente. Por isso é que se falava antes do tempo arrefecer, antes de começar o boom das infecções, porque quando eu levo a vacina eu fico logo protegida, estou logo imunizada? Não. As vacinas funcionam como um estímulo ao nosso sistema imunitário e ele precisa de algum tempo para desenvolver as defesas. Habitualmente 2 semanas eu vou estar mais protegido depois de fazer a vacina, não imediatamente a seguir à vacina. E isso é importante. Exatamente, é por causa disso que nós iniciamos a vacinação já antes de nós termos os vírus a circular com grande intensidade. Já estamos em contacto com eles? É verdade. A verdade é que este ano, por exemplo, iniciámos a campanha de vacinação com temperaturas muito altas e os vírus surpreenderam-nos um bocadinho porque andávamos aqui com temperaturas muito altas, parecia que ainda não era a época da gripe para fazer a vacina. Isso também afetou a adesão à vacinação no início e muitas pessoas foram surpreendidas pela infecção e depois não estavam bem para fazer a vacina. Mas aqui o alerta que assim que as pessoas, mesmo que tenham tido uma infecção respiratória, gripe ou Covid ou outra infecção respiratória, porque também temos outros vírus que circulam nesta altura, assim que estiverem bem, podem fazer a vacina e devem fazer as vacinas da gripe e da Covid-19. A vacinação é a melhor estratégia de prevenção para isto que estamos a falar, para prevenir doenças, prevenir complicações e já percebemos que cada vez estão a abranger mais o leque, estão a reduzir para pessoas mais jovens e para além destes 50 anos, cada vez mais temos uma população envelhecida que é cuidada pelos seus filhos e cuidadores. Estes cuidadores também devem se proteger. Exatamente. Nós, durante a época da pandemia, falámos muito sobre proteger os mais vulneráveis e as campanhas sazonais têm esse como o principal e o primeiro objetivo, proteger aqueles que são mais vulneráveis, e nós vamos protegê-los como? Vacinando aqueles que são muito vulneráveis, as pessoas com mais idade que vivem com doenças crónicas, e vacinando também, evitando ter pessoas doentes que têm contacto com eles. Logo, os cuidadores são muito importantes, quer os formais, os profissionais, quer da área da saúde, quer do sector da educação, nomeadamente educação de infância e creches e jardins de infância,
também as pessoas do sector social, as pessoas também de outros contextos que prestam e têm contacto com pessoas vulneráveis. Isso é algo que se falou muito, este dever de cidadania. Exato. Também é importante. Mas há aquela preocupação, e ainda bem que sim, eu tenho que levar o meu idoso a se proteger, mas se eu sou a cuidadora deste idoso... Também tenho de me proteger. Portanto, estas pessoas também estão abrangidas neste leque. Exatamente, e temos de evitar e quebrar cadeias de transmissão. Se eu não ficar doente, não vou transmitir a mais ninguém e estou a proteger também o outro. Gostava também de salientar aqui um outro aspecto antes disso, que era neste alargamento da vacinação, o objetivo é chegar a mais pessoas ainda. Nós estamos, nesta altura, a fazer um reforço através de convocatória. Os serviços de saúde, nomeadamente os centros de saúde, vão reforçar a estratégia de convocatória a pessoas que têm, por exemplo, pertencem aos grupos de risco, nomeadamente que têm doenças ou que têm idade mais avançada, para motivá-los para fazer a vacinação ainda. Mas também o objetivo é alargar o leque, porque nós temos analisado aquilo que é a situação epidemiológica e nós temos uma grande percentagem de pessoas adultas que se dirigem aos serviços de saúde, quer serviços de urgência hospitalar, quer serviços de atendimento permanente, com estas situações. Por isso, embora nós estejamos aqui numa população que é muito vasta, quanto mais pessoas protegidas nós tivermos, melhor. Daí o convite aqui, o apelo à vacinação. Sei que a doutora Bruna também queria falar um pouco, só para recordarmos, antes de nos despedirmos da etiqueta, não é? Sim, é verdade. Queria falar também um pouco nisso. A campanha de vacinação é uma parte de uma campanha de inverno que nós todos os anos implementamos no sentido de sensibilizar e de reforçar a informação sobre o que é que se deve fazer para prevenir as infecções respiratórias. Elas, durante o inverno, circulam. As pessoas estão mais em ambientes fechados, estão mais próximas. Neste momento, já não há distanciamento físico. As pessoas estabelecidas, as pessoas contactam diretamente com muitas pessoas. Por isso, é preciso lembrar aquilo que são as regras de etiqueta respiratória, que todos nós devemos utilizar, que falámos imenso durante a pandemia, o tossir e espirrar para o antebraço, ou então utilizar um lenço e descartá-lo logo de seguida, deitá-lo no lixo logo de seguida, mas também terem atenção que as pessoas que apresentam sintomas, quer sintomas respiratórios, devem usar máscara para proteção também de todos os outros. Aprendemos a viver com as máscaras durante muito tempo. Certamente as pessoas não gostam muito do incómodo, mas também já se habituaram e sabem. A verdade é que os orientais já usam esta abordagem há muitos anos, víamos. Mas porquê é que eles usam máscaras? Nós estranhávamos, mas durante a pandemia todos nós utilizámos máscaras. E aprendemos que faz parte, é um recurso importante para prevenir a transmissão de infecções. Nestas alturas é um recurso a utilizar. O distanciamento físico, os cumprimentos sem contacto quando estamos doentes ou quando estamos em ambientes muito povoados, com muitas pessoas, devem ser lembrados. É algo que a nossa população aprendeu, aderiu muito bem durante a pandemia e que agora nós voltamos a lembrar. É importante vacinar-se em primeiro lugar e depois, perante qualquer sintoma, quebrar cadeias de transmissão e evitar transmitir a doença usando máscara, distanciamento físico, desinfecção frequente das mãos e das superfícies, arejamento dos espaços, são tudo estratégias que nesta altura temos todos de implementar. Pois, mas acima de tudo estamos aqui a falar das novidades em relação à vacinação. Se tem dúvidas pode contactar o seu centro de proximidade, não é? Porque a vacinação está a ser mais abrangente, portanto é porque há factores que obriguem a isso e há que aderir. Já vão um pouco quando o tempo arrefeceu, não dá imunidade imediata, como percebemos aqui com a doutora Bruna, mas sempre poderá proteger de outras mutações em termos do vírus, não é? Obrigada aqui por este esclarecimento. Já sabes, estamos a falar da campanha da vacina contra a gripe, que tem 4, neste caso é tetravalente, protege contra 4 das variantes que se estima que este ano estejam a aparecer mais, o que não invalida as medidas de proteção também com os nossos mais idosos e os mais pequeninos, população mais vulnerável. Em relação à vacinação da Covid também,
já percebemos. Se tem dúvidas se teve Covid ou não, deverá fazer a vacina, porque sempre é mais um reforço, nunca é demais. O que é, acima de tudo, importante é se proteger e garantir que tem uma vida de qualidade e com saúde. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas daqui a pouco já regressamos. Não sai do seu lugar. Até já.